Falar de Flamengo porque o contrato do Bruno Henrique está assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Mais 3 anos de contrato para o jogador que faz 33 agora no dia 30 de dezembro. Não trava a língua. 33 no dia 30 de dezembro. Contrato até os 36, né? O Bruno Henrique, a gente sabe, para mim, melhor... Finalmente, né? Bruno Henrique e Flamengo renovam o contrato por mais 3 anos, né? Lembrando que esse acordo entre Flamengo e Bruno Henrique vinha desde outubro para cá, né? Então, aí chegou a paralisar a questão de renovação, deixou para depois do Brasileirão. E agora, após o Brasileirão, Rodolfo Landim pegou a caneta e assinou o documento que formalizou mais 3 anos de contrato, né? Estendendo mais 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, né? Então, o Bruno Henrique, nesse atual momento, não terminou o Brasileirão de uma melhor maneira, terminou sendo reserva do Flamengo. E a pergunta é o seguinte, para você, na tua opinião, o Flamengo fez uma boa em dar 3 anos para o Bruno Henrique? Quando voltou de lesão, se destacando muito. E agora nessa reta final aí, né, após essa última data FIFA aí, não tão bem, né? Essa é a questão que vai pegar, né? Só o futuro dirá se o Flamengo fez certo ou não dar 3 anos de contrato, né, para um jogador de 33 anos. Mas deixa a tua opinião aí, o seu like também ajuda demais, o seu like ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo aí. Falar de Flamengo porque o contrato do Bruno Henrique está assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Mais 3 anos de contrato para o jogador que faz 33 agora no dia 30 de dezembro. Não trava a língua. 33 no dia 30 de dezembro. Contrato até os 36, né? O Bruno Henrique, a gente sabe, para mim, melhor jogador de 19, sei que muita gente concorda com isso. Sim. Teve a questão também física ali de queda de rendimento. E acho que já se modificou um pouco, capitão, com o Tite, né? Basta ver que joga pela direita, acaba entrando por outro lado. Hoje atua de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente conhece muito o Bruno pelo lado esquerdo, hoje a gente já vê ele jogando pelo lado direito, em alguns momentos ele faz um segundo homem de ataque, né? Pisa um pouco mais na área, joga um pouco mais centralizado. Então, eu acho que é uma renovação que faz muito bem ao Flamengo. Eu fico com um pouco de, uma colocação com relação ao tempo de contrato. Eu acho que 3 anos, né, com um jogador de 33 anos, o Bruno também, ele tem um históricozinho de lesão, enfim, a gente torce para que isso não se repita, que não aconteça mais, que ele consiga jogar os 3 anos que ele tem de contrato em alto rendimento, mas eu tenho um pouco o pé atrás com relação a esses contratos mais longos com jogadores com uma certa idade, assim. Eu, na minha opinião, acho que seria muito mais justo, tirando o interesse de outros clubes, né? Aquela movimentação de que, eu vou perder o jogador. Mas, assim, para mim seria interessante um ano mais ou no máximo 2 mais um ano para ser conversado no futuro. Mas o Flamengo decidiu, né? Talvez por uma pressão também de um outro clube com relação à contratação. Presidente, imagina a torcida do Flamengo se ele vai jogar no Palmeiras. Não dá. Isso acho que motivou. Eu acho que no Palmeiras, para o Palmeiras, o Flamengo não ia liberar. O que me parece estranho, mas assim, não quero ser leviano em pensar isso, mas me dá o direito de pensar assim, que é o seguinte. Em outubro, o Palmeiras falou que queria, vem cá, então você fica com a gente. O Flamengo não queria 3 anos, Sim. Esse papo 3 anos veio a partir da conversa. Então a gente faz em 3 anos. Só que o Flamengo não assinou, né? O Bruno foi lá e assinou. Aí o Flamengo ficou esperando para assinar hoje, sexta-feira, hoje, 8 de dezembro. Por quê? Será que se aparecesse um outro clube que não fosse o Palmeiras, o Flamengo não conversaria? Não sei. Mas, enfim. O Flamengo está tratando as renovações com muita calma, né? O Everton Ribeiro teve uma proposta de 1 ano, e também... O Palmeiras, o Flamengo não conversaria? Não sei. Mas, enfim. O Flamengo está tratando as renovações com muita calma, né? O Everton Ribeiro teve uma proposta de 1 ano, e também todos eles depois já desse período de sair sem multa, que são aqueles 6 meses finais. Não sei se venderia, Mauro, mas assim, não é comum, né? Da forma que foi. Não é comum, mas assim, que bom que tenha ficado, né? O Bruno tem uma história lá, como disse o Fábio, tomara que não se machuque, né? Porque ele é um jogador muito importante. E acho que também tem a ver um pouco esperar, vamos ver, estava chegando o Tite, né? Vamos ver como é que o Tite vai utilizá-lo e tal. Sim. Né? Vamos ver se o Tite vai aproveitá-lo e tal. Não é novidade o Tite, eu fico ouvindo ver
o Tite usar do lado direito, porque o Tite usou o Bruno Henrique do lado direito na seleção. E aí o torcedor do Flamengo ficou enlouquecido com ele. Pô, levou pra lá pra jogar do lado direito. Na primeira oportunidade que o Tite foi dar pra ele, pôs na direita. E da época... E não é o lado mais confortável. Não, é o lado mais confortável pra ele e tal. Então, assim, que ele estivesse treinando com o Tite na direita, até não me surpreende. E também do lado esquerdo, ele era soberano, mas o Cebolinha começou a jogar muito bem. Sim. Aí o Tite falou, pô, ou alguém cutucou o Matheus, o Kleber Xavier... Pô, lembra lá, 2019, pusemos ele na direita e tal. Quer ver um Sei lá, negócio? aí vamos aproveitar os dois, então. E aí, de repente, vai se jogar com os dois. O Cebolinha do lado esquerdo e o Bruno na direita. Tem o Luiz Araújo e o que Bruno tá vai jogando bem também na direita. Essa é a questão. Quer ver? Para te ouvir, Praz, e a gente já entrar um pouquinho nisso que o Mauro falou, porque eu acho que tem muito a ver com o Tite, tanto que o do Gabriel também chegou a ser negociado e também parou no caminho. Só vence no fim do ano que vem. Mas olha a diferença dos números dele com o Sampaoli, né, que é o treinador anterior, e o Tite. Por que eu tô fazendo isso? Pra gente entender o número de participações, que caiu muito. Ele cai também em participação em gol, né? O que a gente via muito ser o lugar confortável, mas ele aumenta em chances criadas, que é um pouco o que o Tite explora ali com aqueles pontas, né? E aí tem uma outra coisa, já pode colar pra gente um mapa de calor, já que o Mauro falou, eu adoro um mapa de calor. E o dele com o Tite, apesar dele jogar pela direita, é esse aí, Praz. Pois é. É uma movimentação significativa. Dani, começando pelo assunto do contrato, né? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o que influenciou muito foi a situação do Palmeiras. E assim, a gente tem dois conceitos diferentes, né? Que é preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outro. Preço, quem bota é o mercado. E o mercado precificou o Bruno Henrique mais alto por causa da concorrência do Palmeiras. Assim, e aí... vai de tu não querer reforçar o adversário, porque o Bruno Henrique podia assinar com o Palmeiras e sair livre, né? Só que tem algumas coisas assim que são estranhas, né? Tu não quer perder o jogador de jeito nenhum, tanto que tu oferece, de repente, na nossa visão aqui, um contrato maior do que, de repente, seria o normal para o jogador da cidade, mas tu deixa ele chegar no deadline de assinar um pré-contrato, porque... Dani, eu passei por isso, invariavelmente. O jogador que o clube deixa passar esse prazo é um jogador que o clube, pode querer, pode gostar, mas ele não é um jogador imprescindível. Mas não só para fazer o advogado aqui, né, do outro lado, o Bruno teve uma lesão muito grave. Ele, quando estava chegando perto desse período de 6 meses, ele estava fora, porque ele estava tratando essa lesão. Só que quando ele volta jogando muita bola. Mas mais uma facilidade. O cara tá voltando de lesão. Se oferece um e mais um do Fábio... Sim. Tudo é como você olha o negócio. Ele se agarra. Ele se agarra. Porque é uma lesão difícil, ninguém sabe como é que vai voltar. Nem o jogador sabe. Né? E aí, questão dos números ali. É interessante a análise, a perspectiva, né? Tu falou, pode se analisar, se enxergar de diversas perspectivas, né? Claro. Os números dele, Sampaoli, são melhores que os com o Tite, né? Muito melhores. Mas o time vai melhor com o Tite. Claro. Por quê? Porque no Sampaoli, o Bruno Henrique era sobrecarregado e ele era um músico tocando sozinho. Ele começou, entre aspas, com os números menos bons do que com o Sampaoli, mas em compensação, o time começou a jogar mais. E o que é melhor? Individualidade nota ou 9, coletivo? nota 9 ou 11 nota 7, né? Então, assim, pensando no esporte coletivo, eu prefiro esse Bruno Henrique de agora. Porque eu tô olhando o coletivo, né? Não o individual. Concordo? Pega aí, que já tá acabando o tempo. Não, tô pensando da relação Bruno Henrique e Tite, né? O Tite, quando chegou lá agora, imagino, teve que ter algumas conversas particulares. Gabigol, não te levei pra Copa por causa disso, não sei o quê. Gabigol, tá tudo bem, eu gosto de você, não te levei pra Copa, mas você vai ficar ali no banco rapidinho, tá? Eu gosto tanto que você também não joga, tá? Estreitar a relação. O Bruno Henrique teve uma convocação, que aí ele não vem depois, não disputa a Copa América de 21, e aí a avaliação que se fez é que ele não teria ido bem no 2 toques, campo reduzido. Mas não é o jogo dele. Não, mas pra você ver, mas a comissão do Tite quer, entendeu? Naquela época, imagina, quer esse tipo de coisa, mas ele não é um jogador de aproximação, ele não é para ficar fazendo campo, isso. né? Ele quer campo, ele quer correr, quer dizer,
Então o Tite me deu, puxa vida, nem precisa participar mais de 2 toques aqui no Flamengo, não, que só vou botar você pra correr e tal. Não sei, né? Porque eu acho que às vezes ele acabou voltando um pouco mais do que o deixa confortável pra fazer essa marcação que o Tite gosta. E o outro aí faz, tem né? a questão física, o Cebolinha faz, e faz melhor do que ele. Mas assim, na direita tem o Luiz Araújo, que também faz isso melhor do que ele. Só que ele tem qualidades que nenhum dos dois tem. Então, o que pega, né, capitão? Então, Dani, eu acho assim, o Tite vai trabalhar esse time para 2024 e tem algumas questões a serem resolvidas, né? Se você precisa na beirada de 2 jogadores que ataquem e também ajudem na marcação, talvez o Luiz Araújo e o Cebolinha tenham mais características. Se você precisa de um cara de velocidade e que se aproxime do Pedro, por exemplo, que é o centroavante, e isso o Bruno Henrique faz muito bem. Sim. Então, ele é um cara que tem velocidade, mas quando necessário ele encostar ali no segundo atacante, um cruzamento na área, né? E a gente sabe que o Bruno Henrique tem o forte, o cabeceio é um ponto forte dele também. Então, são jogadores de características, parece que são as mesmas características, mas não são. Não. Né? São jogadores de velocidade, principalmente Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que gostam de campo, mas o Cebolinha faz essa recomposição com um pouco mais de facilidade e com o Bruno Henrique você ganha esse segundo atacante. Então, trabalho pro Tite, bom ganha pro muito Tite, bem. né? Exatamente. Bom pro Tite, tem um bom salário, todas as tem um bom opções. elenco. Tem boas Se o adversário requer um cara que precise voltar para marcar... Se os dois fossem iguais, era... não, esse adversário eu vou para cima, então eu vou de Bruno Henrique. E hoje o cara pode fazer 5 substituições. Primeiro tempo não tá certo, segundo tempo entra o outro. Quer dizer, só qualidade. A gente tá falando só de jogador de qualidade. Quem vai vir mais, né, Mauro? É o Tite. Vai vir mais. Pro Flamengo? Certeza, né? Certeza. Tem muito dinheiro o Tite pegou esse fim de ano, fez a leitura e agora com certeza. E o Flamengo trouxe o Tite justamente para isso, né? Para fazer esse mapeamento, assim, que é um cara de peso e que pode fazer as escolhas. E a diferença do que a gente falava do Corinthians, para ser rápido, é o seguinte: vai sair o Felipe Luiz, vai sair o Rodrigo Caio, você está baixando a sua folha. Com esse dinheiro você contrata o De La Cruz, eu não sei quem, e você, no caso do Flamengo, tem dinheiro para comprar esse cara que você vai usar o dinheiro dos que estão saindo para pagar o salário. Diferente do Corinthians, que vai baixar a folha, eu pego esse dinheiro, eu consigo pagar salário. Mas eu tenho que comprar esse cara. E aí? Vou no banco. Muito diferente. E o Flamengo, a gente sabe, deve ter reservado uma grana muito boa para contratar e vai vender jogador também, vai fazer dinheiro, enfim. Eu acho que só os contratos que não estão sendo renovados, né? Financeiramente, no Brasil, não tem como competir com o Flamengo. Vai dizer, então, não, mas o futebol não é só dinheiro. Não, claro. É processo, é organização, é montagem de time, tem outra. Esses times vão ter que investir, vão ter que ser bons em outros aspectos para conseguir competir com o Flamengo. Porque a diferença é substancialmente, já me falaram, por ano 300 milhões. Então. Num mandato de um presidente, 300 milhões vezes 3, dá R$1 bilhão quase. É muito dinheiro. Mas a prova de que não é só isso que define foi esse ano, né? O frustrante, 2023 foi um ano frustrante para o torcedor do Flamengo que estava justamente esperando o resultado de tudo isso, enfim. E o intervalo rapidinho, temos que ir para o intervalo, presidente. Amanhã não tem nada. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo, né? Finalmente acabou essa novela aí. Flamengo anuncia a renovação de contrato de forma oficial de Bruno Henrique, né? Lembrando que alguns meses atrás, né, ou principalmente em outubro, né, Flamengo e Bruno Henrique chegaram a um acordo aí, né, para renovar por 3 meses. Aí estando perto de o Rodolfo Landim assinar, né, acabou travando a negociação, esperou para o final do Campeonato Brasileiro, né? E assim que o campeonato acabou, no dia 8 de dezembro, né, de 2023, finalmente Rodolfo Landim assina o documento que estende o vínculo do jogador até o fim de 2026, né? Então, Bruno Henrique, de forma oficial agora com a assinatura do presidente do Flamengo, tem o contrato renovado até 2026, né? Então é aquilo. Como a gente pode perceber aqui, né, a notícia foi divulgada principalmente pela jornalista Raíssa Simplício, do portal Gol, depois confirmado pelo Globo Esporte, né? Então, lembrando, né, que a negociação entre Bruno Henrique e Flamengo ficou muito, demorou muito, né? Não pela questão salarial, em sim pelo tempo de contrato, né? Então, o tempo de contrato aí que foi um dos principais empecilhos, né? Pela essa demora, né? O Flamengo queria oferecer 2, o Flamengo ia oferecer 1, o Bruno Henrique queria 2. Aí depois o Flamengo ofereceu 2, o Bruno Henrique queria 3. Depois entrou o Palmeiras na jogada, né? E eu acho que
algumas pessoas vão questionar. 3 anos para o Bruno Henrique. Agora o Bruno Henrique perdeu a titularidade. O Cebolinha voltou a jogar bola. Beleza. 2024 é o novo ano e o Bruno Henrique acho que vai ser importantíssimo novamente em 2024 para o Flamengo, né? E a questão é o seguinte, 3 anos para um jogador de 33 anos, será que o Flamengo fez certo? Só o tempo dirá, né? Se o Flamengo fez certo ou não dar 3 anos para um Bruno Henrique, um jogador de 33 anos. E a situação é o seguinte, né? Na minha visão, o que acabou fazendo o Flamengo ceder 3 anos, acabou cedendo, né? O Flamengo acabou cedendo e acabou dando 3 anos ao Bruno Henrique, obviamente foi porque o Palmeiras fez. O Palmeiras acabou interferindo na jogada, né? Querendo o Bruno Henrique, ofereceu até 4 anos de contrato no total aí. E aquilo, o que pesou muito foi a interferência do Palmeiras, como eu disse. E aquilo, o Flamengo, querendo ou não, foi obrigado a aceitar a proposta do jogador, né? Entendeu? O Flamengo ficou na mão do Bruno Henrique, né? Porque o Rodolfo Landim, ele não ficaria marcado no seu último ano de mandato, perdeu um dos principais jogadores para o seu rival. Então, acho que o Flamengo não tinha saída, né? Eu escutei muitas pessoas falando aí, né? Poderia dar 2 mais 1 ano. Será que o Bruno Henrique aceitaria? O staff do jogador aceitaria? Então é uma situação difícil que o Flamengo acho que ficou em saia justa. E querendo ou não, acabou se forçando a aceitar 3 anos para um jogador de 33 anos, né? Para o Bruno Henrique. É um excelente contrato. O Flamengo, só o futuro dirá, né? Mas deixa a tua opinião aí. Foi uma boa o Flamengo aceitar 3 anos? Dá 3 anos? É isso aí. Deixa o seu like aí. O seu like ajuda demais. O seu comentário sobre essa situação do Bruno Henrique. Era 2, 3 anos? E seu comentário aí. Tamo junto e é nóis.